Graça e paz, irmãos. Não é bom admitir, mas eu vou admitir. A chikungunya não é só privilégio de poucos, não. Tem 4 dias que eu estou sofrendo com a tal da chikungunya. E já de antemão também pedi assim um pouco de desculpas aos irmãos. Nós estávamos na congregação de Santa Rita, hoje à tarde, a partir das 16 horas, realizamos, louvado seja Deus, mesmo debaixo de chuva, numa piscina. A água estava aquecida, viu? Por incrível que pareça. E você sente mais frio quando sai da piscina. Realizamos 5 batismos e depois, na sequência, ministramos a ceia do Senhor. E na saída enfrentamos um engarrafamento terrível que já começou desde o início da tarde, deve se prolongar aí por algumas horas. E aí, por orientação dos irmãos, inventamos de sair de Santa Rita ali por trás, vindo por trás de Bahia ali, pronto, estava engarrafado também, mas louvado seja Deus que chegamos aqui. Amém? Durante esse período dessas últimas 2 semanas de junho, a nossa igreja, por orientação do Conselho Pastoral, precisamente o pastor Cassé esteve à frente desse processo, organizou junto com o pastor Tomás uma série de mensagens e no próximo mês de julho também teremos uma sequência de mensagens durante os 4 ou 5 domingos que estaremos reunidos aqui, mas dessa vez, que se encerra daqui a pouquinho, se encerra hoje, com base em João capítulo 3, versículo 30, a mensagem que ele cresça e eu diminua, e como um subtítulo, humilhando-me na presença do Senhor, que é o tema que quero falar hoje, conversar hoje aqui com os irmãos. Nós estamos, na verdade, fechando essa campanha, mas parece-me que o tema, de acordo com o que nós conversamos, o pastor Tomás está muito interessado em que até o final do ano a gente trilhe esse caminho do Jesus Cristo na nossa vida ser enaltecido, galgar, ganhar o lugar que é dele e nós nos colocarmos no lugar que é nosso. A tônica de que ele cresça e que eu diminua, ela não está apenas sendo tratada durante esse mês de junho, mas nós vamos tratar durante o restante do semestre. No dia 19, o pastor Cassé e outros colegas pastores trouxeram uma mensagem focada na primeira parte desse texto, que ele cresça. E falar no sentido de que ele cresça, ele, Jesus, tem um aspecto focado na teologia da adoração, na teologia da contemplação, na teologia de admitirmos a soberania de Deus e a sua glorificação, o seu reconhecimento como nosso Deus, o nosso Salvador, aquele que pode todas as coisas, aquele que deve ser adorado, aquele que deve ser buscado, aquele que deve ser venerado. Nós poderíamos aqui colocar vários atributos acerca da pessoa de Jesus. Mas nos domingos, dias 26 e hoje exatamente no segundo culto, nós estamos a desenvolver a segunda parte dessa série, que é que eu diminua. E, portanto, queremos falar para os irmãos nessa noite sobre 2 aspectos importantes dessa questão de você, diminuirmos em relação à soberania de Jesus, que está focado na teologia do arrependimento e do perdão. E a partir daí eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia e ler um texto que é muito conhecido, talvez, no Velho Testamento, é um dos que mais disputa o lugar como o texto mais lido, atualmente mais buscado, mais estudado, que é a 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Eu gostaria que os irmãos que trouxeram suas Bíblias pudessem estar abrindo nesse texto. Segunda Crônica 7, 14. Na verdade, eu vou convidar os irmãos para lermos os versículos 11 a 22, até para a gente se situar aqui.
capítulo 7, a começar do versículo 11. E diz o texto: quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. E se você andar segundo a minha vontade, como fez o seu pai Davi, e fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas leis, firmarei o seu trono conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai, quando eu lhe disse: você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Mas se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Farei que ele se torne objeto de zombaria entre todos os povos. E todos os que passarem por este templo, agora imponente, ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso ele trouxe sobre eles toda essa desgraça. Eu queria situar os irmãos de forma bem rápida aqui sobre o contexto em que essa fala de Deus acontece. Esse texto foi Deus falando, como parte da resposta que trouxe a Salomão. Salomão acabara de construir o templo, como nós lemos, duas obras monumentais fabulosas, porque àquela época, e parece que hoje não é muito diferente, os reinos, eles se estabeleciam pela grandeza arquitetônica. Então, naquele momento, o domínio, eu diria político, geográfico, bélico, do reinado de Israel, já tinha ultrapassado várias fronteiras, e Davi era um rei extremamente respeitado entre aqueles povos, pelo seu poder de fogo, pelo seu poder de guerra, pela sua forma de administrar o seu país, pela forma de subjugar nações que eram contrárias a Israel. Mas o modelo estabelecido por Salomão foi um pouco diferente do seu pai. Salomão era um homem pacífico, um homem de acordos. Estabeleceu o seu reino de outras formas, com acordos comerciais, com abertura cultural. Os irmãos vejam que durante o reinado de Salomão, sábios do mundo inteiro, reis e rainhas do norte da África, da parte toda da Arábia, daquela parte ali do sul da Europa, todos visitavam Salomão para descobrir em Salomão palavras sábias na decisão de várias áreas da vida das pessoas. Riquíssimo, poderoso. E ele está mais ou menos da metade para o final do seu reinado, e ele foi um rei que morreu muito jovem. Ele constrói, conforme uma planta deixada por Davi, o templo do Senhor, como também constrói um palácio monumental. Basicamente uma outra casa muito grande, porque Davi tinha uma casa maravilhosa, com uma arquitetura maravilhosa. O capítulo 6 de Crônicas, que basicamente é o mais longo desse livro, ele registra com detalhes todo o processo de encerramento da construção do templo e a dedicação ao Senhor do templo, dos ritos, dos sacrifícios, das pessoas na área de serviço.
E Salomão, através de uma oração que está no capítulo 6, ele faz a dedicação ao Senhor daquele templo como casa de adoração, como casa para oferecer sacrifícios. Basicamente foi a oração mais longa de Salomão. É todo o capítulo 6, os irmãos depois podem dar uma olhadinha. Agora, o que me chamou a atenção é que Salomão faz aquela oração se posicionando como um modelo que talvez muitos de nós já fez isso, mas quem sabe alguns já deixaram de praticá-lo, quem sabe até na nossa própria intimidade. Diante de toda a congregação, de todos os seus súditos, tanto do pessoal responsável pela área religiosa do seu povo, como da área jurídica, como das relações públicas, como os chefes de exército. Diante de todos, o texto vai dizer no capítulo 6, versículo 13, que Salomão, diante de toda aquela gente, levanta-se do seu trono, depois se ajoelha, levanta as mãos para o céu e faz uma oração maravilhosa ao Senhor para dedicar aquele templo e a sua casa. Essa oração de Salomão, ela pode ser dividida em 3 partes importantes. A primeira delas é uma exaltação à grandeza de Deus, conforme capítulo 6, os versículos 14 e 15. E penso que ali Salomão estava quase que antevendo Jesus Cristo no Sermão da Montanha, ensinando sobre a oração. Por quê? Porque ele não começa levando ao Senhor uma lista de pedidos. Ele começa enaltecendo e glorificando o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Jesus inicia no capítulo 6, nos instruindo de como devemos orar. Ali não tem um modelo fixo, um modelo, por exemplo, eu diria, estático. Ali tem um modelo, mas a oração deve ser dinâmica. As palavras que vamos utilizar, os motivos que fomentarão os detalhes da nossa oração são dinâmicos. Todavia, Jesus começa: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Antes de pedir alguma coisa, Jesus Cristo estava instruindo como devemos nos dirigir a Deus. E o que é que ocorre nessa oração de Salomão, no capítulo 6, versos 14 e 15? Ele começa exatamente glorificando o Deus Todo-Poderoso e dizendo que não há um Deus que se conheça, além desse ao qual Israel agora estava orando e buscando. A segunda parte é uma oração que contém 3 pedidos. Nesse segundo momento da oração, no primeiro pedido, pede a Deus pela manutenção da dinastia davídica. Capítulo 6, versos 16 e 17. Eu quero dar esse lastro para os irmãos, para poder entrar na nossa mensagem. Salomão, na sua oração, ele enaltece a Deus, mas já na sequência, ele vai dizer: Senhor, a promessa que o Senhor fez a meu pai Davi, eu te peço agora, para que o Senhor se lembre, que nunca faltará um rei em Israel, descendente de Davi, meu pai. Então é uma coisa maravilhosa, porque o que vai acontecer é que Salomão estava dizendo: Senhor, eu preciso que o Senhor ratifique a dinastia davídica sobre o povo de Israel. A segunda coisa que ele pede nesse segundo momento pede uma resposta às orações feitas no templo. Por isso que daqui a pouco eu vou canalizar isso para a realidade de hoje. Àquela época, o templo representava um lugar onde os povos deveriam ser atraídos para orar e buscar a Deus. Até em aspectos da missão de Deus, os povos deveriam vir de todos os 4 recantos do mundo até o lugar onde estava o templo do Senhor, para conhecer o Deus que criou os céus e a terra. Em aspectos, por exemplo, de missiologia, se alguém precisava conhecer a Deus, novamente precisava ouvir de quem partiu do templo ou ir até o templo para ouvir sobre o Deus Todo-Poderoso. Por isso que Salomão chega e diz: te peço para que a partir deste templo, todas as orações que sejam feitas, sejam respondidas pelo Senhor. E um terceiro pedido que eu coloquei aqui, ele pede ainda que Deus ouça e perdoe o seu povo. E aqui a gente agora começa a canalizar um pouquinho o teor dessa mensagem. Ele queria que Deus ouvisse as orações de qualquer pessoa. Se os irmãos
depois tiverem tempo de ler o capítulo 6, ninguém ficou de fora, porque Salomão ora até pelos estrangeiros. Ele dizia: Senhor, se o estrangeiro estiver nas nossas terras e adentrar o templo do Senhor, e aqui orar ao Senhor, eu te peço que as suas orações sejam ouvidas. Ele pede isso. Capítulo 6, versículo 21. A parte 3 dessa oração, Salomão menciona, como fez da segunda parte, falando de 3 tipos de pedidos. Ele vai falar agora de 7 tipos de orações que podem ser oferecidos no templo do Senhor, segundo a sua visão. No capítulo 6, verso 22 e 23, ele faz orações por justiça. Salomão queria que Deus atentasse para que a justiça fosse estabelecida em todos os recônditos do povo de Israel. Parece-nos que é uma coisa que falta também agora, né? No nosso país principalmente. No capítulo 6, versos 24 e 25, oração oferecida quando o resultado do pecado for a derrota pelo inimigo. No sentido em que, toda vez que Israel precisasse pelejar e enfrentasse, amargasse uma derrota, e atribuísse a derrota a algum pecado, a algum afastamento de Deus, e esse povo voltasse, mesmo derrotado, à casa do Senhor, e se colocasse de joelhos e pedisse perdão por isso, Salomão está dizendo: Senhor, perdoa a cada israelita que, tendo sido derrotado na batalha, voltou à tua casa e orou pedindo perdão. Depois ele tem no capítulo 6, versos 26 e 27, orações oferecidas quando houver uma seca como resultado do pecado. Veja que aqui fala de sobrevivência, fala de coisas que nós, por exemplo, produzimos dentro do nosso próprio país. Quando houver escassez, Salomão estava dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós. No capítulo 6 ainda, versos 28 a 31, orações oferecidas quando houver ameaça de fome, praga, crestamento, ou coisa seca assim, ou ferrugem, gafanhotos, inimigos, ou qualquer outro desastre. Lendo esse material aqui, eu fiquei pensando como a maioria dos países africanos buscam a Deus em função de enfrentar nesse item que falei tantas derrotas. Não é? Os países pobres, então tem muita fome, tem muita escassez de alimentos, nada se produz naqueles lugares, obviamente culpa do próprio homem, parte deles e parte de outros que, se dizendo exploradores, terminam destruindo essas nações, extraindo tudo de lá e não deixando nenhum dos recursos como meio de troca de riquezas. Mas eu fico pensando, a experiência da praga, da ferrugem, do gafanhoto, inimigos de toda a ordem, levando sem que tenhamos nenhuma proteção, tudo que é nosso. Salomão está dizendo: Senhor, quando alguma coisa dessa abater Israel, estiver sobre nós, aqui no templo, nós te pedimos que, se for por pecado cometido, que o Senhor perdoe o nosso pecado. No capítulo 6 ainda, versos 32 e 33, orações oferecidas em favor dos estrangeiros, falamos aqui ainda há pouco. Depois ainda nos versículos 34 e 35, orações oferecidas quando os israelitas estiverem envolvidos numa guerra iniciada pelo Senhor, ou seja, uma guerra com o aval do Senhor, uma guerra para aquela época, expansão geográfica, expansão política, dominação de outros povos, defesa de patrimônio, defesa do seu povo. Ele estava dizendo: nós não queremos sair em batalha se não tivermos a mão do Senhor sobre nós. E por último, ele fala aí nos versos 36 a 39, orações oferecidas quando o resultado do pecado for o exílio, que basicamente seria um estágio final de derrota de uma nação naquela época, era o seu povo ser tirado à força das suas casas, das suas praças, e serem levados cativos para outras regiões, com um clima diferenciado, comer o que não conheciam provavelmente, não poder mais manter a sua língua, os seus costumes, a sua religião. Salomão está dizendo assim: Senhor, se um dia tivermos que deixar a nossa terra, porque seremos escravos
em algum lugar, que no exílio, através da oração, o Senhor também possa nos visitar. A resposta de Deus, ela é interessante, irmãos, porque a consciência que Salomão tinha dessa grandeza de Deus deveria nos lembrar da necessidade que nós temos de nos aproximarmos dele na mesma perspectiva que João Batista falou no João Evangelista, capítulo 3, versículo 30. Porque o João Evangelista narra uma fala que foi de João, o batizador. Que ele cresça e que eu diminua. Me vem à memória, por exemplo, algumas referências de Jesus acerca do seu primo. Jesus faz uma assertiva interessante, dizendo, olha, nascido de mulher, nunca se levantou e nem vai se levantar um profeta maior do que João. Mesmo assim, João entende aquilo, nessa perspectiva de chegar-se a Deus humilhado é reconhecendo o seu lugar, não é humilhado sendo pisado por Deus, não é humilhado sendo execrado por Deus, não é humilhado porque Deus se alegra com que uma pessoa chegue rastejando, comendo terra, todo sujo, sem poder olhar para cima. Humilhado no sentido de reconhecer dependência de Deus em função da sua grandeza. João mesmo disse que eu diminua, somente ele cresça. Porque quando Salomão está nessa coisa de falar com Deus e Deus falar com ele, está nos mostrando a necessidade de nos humilharmos. Estarmos no templo, na casa de Deus, é estarmos no lugar do perdão. Hoje nós não temos a figura do templo como o elemento ou o lugar concentrador para desenvolvermos essa espiritualidade. Na perspectiva do Novo Testamento, Jesus começa a falar sobre isso, e Paulo basicamente trabalha a teologia desse templo de Deus, que somos nós, eu e você. E eu e você hoje, como estamos aqui, temos que ter a consciência de que a presença de Deus deve nos levar a uma vida de dependência dele, de estarmos humilhados diante dele, de reconhecermos nossas limitações, reconhecermos o nosso pecado, injustiças e tantas outras coisas que temos praticado. O templo implicava na demonstração de que Deus estava ali para perdoar todos aqueles que se humilhassem na sua presença. É um indicativo de que onde você estiver, de forma nenhuma você poderá estar escondido dos olhares do Senhor. É onde eu estiver, fazendo o que eu estiver fazendo. Ali é o momento de estar na presença de Deus e experimentar perdão, se houver uma atitude de humilharmos-nos na presença de Deus. Não somente os israelitas poderiam ser perdoados. Esta oração de Salomão, ela deve nos conscientizar de que nossas atitudes de orgulho devem ser substituídas pelas atitudes de humildade. Ontem o Senhor nos deu uma palavra na nossa congregação. E eu quis dizer para os irmãos naquele momento que nós devemos ter o cuidado para não sermos orgulhosos quanto ao estilo de vida que temos hoje, a posição espiritual em que nos encontramos hoje. Não começarmos a olhar os outros de cima para baixo. Precisamos recuar um pouquinho. Nós estamos talvez com os nossos narizes muito empinados. E usei uma frase para chocar, para abalar. Quem disse que a reza do meu vizinho de lado é menos importante e é menos ouvida do que a minha oração? Deus não está interessado em modelos de espiritualidade. Deus está interessado num coração quebrantado, que se humilha diante do Senhor e busca a sua face. Não através de modelos. Temos pecado nessa área. Muitas pessoas talvez não tenham nos ouvido, porque quem sabe, nós somos muito arrogantes. Na nossa fala, deixamos transparecer um orgulho espiritual tremendo, que nós já resolvemos nossa vida, mas os outros não. Que já fomos aceitos por Deus, mas eles ainda não. Pior ainda, nós culpamos as pessoas.
A oração de Salomão tenta nos conscientizar dessas atitudes de orgulho para substituirmos pela humildade. Salomão reconhece que sem o perdão de Deus, Israel não poderia sequer existir, nesse sentido, continuar existindo. Teria os seus dias contados como nação, seria apagado da história sem o perdão de Deus. A minha vida e a sua vida sem o perdão de Deus não tem sentido algum. Nós só estamos vivos por causa dessa sua misericórdia. Paulo diria a mesma coisa lá na frente, Romanos capítulo 3, versos 22 e 23, dizendo: não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, eu penso assim que Deus responde à oração de Salomão de duas maneiras. E isso a gente vê claramente no capítulo 7. Primeira maneira, capítulo 7, começando do versículo 1 até o 11, Deus responde durante a cerimônia, a própria cerimônia, onde Salomão estava colocando à disposição do Senhor aquela casa de oração para ofertar sacrifícios. E a segunda maneira, ou forma como Deus responde, começa no capítulo 7, dos versículos, finalzinho do 11 até o versículo 22, através de uma visita que Deus fez a Salomão, de noite. No primeiro caso, durante a cerimônia, foi uma resposta positiva e imediata. O fogo do Senhor desceu do céu, encheu a casa e consumiu todos os sacrifícios. Às vezes, Deus já está nos respondendo aqui, no culto coletivo, no meio da multidão. Os irmãos imaginam que é a maior parte representativa de Israel estarem reunidas, o rei falando à frente, todo o povo ali aclamando o nome do Senhor. Se uma voz ou outra não quisesse fazer exercício na sua garganta, ficasse caladinho, mas para quem está olhando aquilo ali, a voz era uma só, em uníssono, todos glorificando o nome do Senhor. Deus pode estar falando com você na forma da religiosidade, na maneira de você estar num exercício de ministério. Aqui nesse templo, Deus pode estar falando com você de forma genérica. Mas Deus queria falar com Salomão quando ele estava na cama dele. Deus não quis falar com Salomão só quando ele estava com vestes do reino, coroa na cabeça, um cetro de ouro, sentado numa cadeira maravilhosa, com 2 cabeças de leão que ele mandou esculpir. Pode olhar a descrição que tem do templo, é coisa fabulosa. Tudo feito de pedra especial, mandou buscar gente de fora. Os especialistas em todas as áreas que tivesse, Salomão mandou buscar fora, pagou caro. Mas Deus queria falar agora na intimidade do seu coração também. Nesse primeiro caso, Deus fala dessa forma, onde o fogo confere legitimidade ao templo como novo lugar de adoração. Porque como ele dedicou aquela casa a Deus, Deus respondeu com fogo ali. Todos viram resposta imediata de Deus à oração de Salomão. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Para os irmãos terem ideia como foi bonito aquele negócio, seguem-se aí inúmeros sacrifícios. Eu tirei do próprio texto. Olha, foram sacrificados durante aquele período 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Capítulo 7, os versos 4 a 7. Foi uma cerimônia que durou 22 dias seguidos. No 23º dia, Salomão ainda estava encerrando as festividades de dedicação do templo do Senhor. Um dia desse eu fiz uma festa maior do que a de Salomão. Foi lá em Paripe, foram 30 dias. Irmãos, no segundo caso, durante a visita à noite, Deus diz a Salomão que aceitou o templo como lugar de sacrifício. Eu quero mostrar para os irmãos que isso é a primeira parte. Você está aqui hoje, Deus é como se estivesse dizendo para você: eu te aceitei como um lugar de sacrifício. O que partir de você, eu aceito. Tem umas condições. Mas ele está dizendo a Salomão: o templo que tu construíste, eu aceito como lugar de sacrifício. Eu vou emprestar meu nome para que esta casa se chame pelo meu nome. Este povo, Israel, eu vou dar o direito de se chamar como o meu povo.
Você hoje não precisa dizer a ninguém, mas lendo a palavra, se reunindo com outros irmãos, compartilhando aqui e ali. Olha que coisa interessante. Quase em caráter inconsciente nós dizemos isso. Hoje eu sou povo de Deus, hoje eu sou nação eleita. É assim ou não? Eu brinquei ontem em Paripe. Tem crente, rapaz, que acha que não é nem daqui mais. Tem crente que vive dizendo por aí, eu não sou deste mundo. Muito interessante. Que Deus nos aceita como aceitou esse lugar. Deus aceita o templo como lugar de sacrifício. E essa resposta está diretamente ligada à oração que Salomão fez. Os versos 24 a 39 do capítulo 6. Que agora é respondida por Deus com este que é o versículo mais conhecido de 2 Crônicas. Que quero ler novamente. É o texto que diz: e se então o meu povo, sobre o qual é invocado o meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e voltar de seus maus caminhos, disse Deus, eu do céu o escutarei, perdoarei, e na versão que eu trouxe, sanarei a sua terra, sararei a sua terra. Eu falei no início da mensagem sobre algum pensamento na África, porque eu achei interessante, eu consultei o que alguns teólogos na Europa pensam sobre esse texto. Como nós no Brasil temos dificuldades ainda de ter teólogos no Brasil, que sejam referência, aí eu busquei o outro lado, foi o extremo, peguei teólogos africanos. Os teólogos africanos como um todo, eles afirmam que o fato de Deus ter aceito o templo como lugar de sacrifício, e também para a habitação de seu nome, e prometer que estarão, conforme disse Deus, no capítulo 7, versículo 16, os meus olhos fixos a este lugar, o meu coração estará aqui todos os dias. Esses teólogos dizem, a promessa de Deus não é um cheque em branco. Deus não disse isso em caráter irresponsável. Deus não colocou essa condição, deixando que o próprio homem desse ritmo a essa prática, dessa espiritualidade. Buscar, por exemplo, a Deus de qualquer forma. Buscar de qualquer jeito, a qualquer tempo. Deus, na verdade, não assinou um cheque em branco. Deus fez isso segundo um determinado valor espiritual. E Ele estabeleceu esse valor. Repara uma coisa. No capítulo 7, versículos 17 a 18, diz, quanto a ti. É verdade que Deus disse no início, se eu mandar praga, fome sobre esse povo, até porque eles merecem em função do pecado deles, todavia, se eles, humilhados, me buscarem, se arrependerem, se converterem dos seus maus caminhos, eu vou fazer a minha parte, diz Deus, eu ouvirei, eu perdoarei e eu sararei. Mas veja que agora Deus, na própria resposta que está trazendo a Salomão, ele vai dizer que existem dois momentos interessantes. O primeiro está em caráter singular, falando só a uma pessoa, falando agora a Salomão, os versos 17 a 18 do capítulo 7, Deus vai dizer assim, quanto a ti. E a primeira coisa que quero agora começar a estabelecer aqui, para a gente pensar um pouco sobre a igreja brasileira, pensarmos sobre eu e você. Nós costumamos culpar as pessoas ou achar pessoas erradas e começar a listar isso, mas nada disso. Hoje, a palavra está iniciando por mim, está iniciando por você, antes de falarmos do coletivo. Nesse sentido, é impossível encontrarmos pecados coletivos que não sejam primeiro encontrados no indivíduo. Deus disse, se tu permaneceres segundo os meus estatutos, eu vou cumprir na tua vida o que eu falei para o teu pai Davi. Teu reino será estabelecido, o reino de Davi será estabelecido. Deus está dizendo, esta dinastia não será destruída. Israel nunca partirá para o exílio, se tu permaneceres de acordo com os meus estatutos. Na sequência, os versos 19 a 22, já são palavras ditas no plural. Eu li ainda agora aqui. São palavras dirigidas para o povão, desde os sacerdotes ao restante do povo.
Pode ver que começa com vós, se vós. Aí já tem a parte que não depende somente de Salomão, mas do povo que está com Salomão. O que eu penso é que o foco desse texto, ele fala exatamente de uma palavra que norteia a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, que é exatamente a obediência como o único caminho para nós experimentarmos a vontade de Deus de forma plena. A obediência. A obediência é o que o Senhor pede tanto a Salomão quanto ao povo. Se não forem obedientes, sofrerão as consequências. No caso de Salomão, não obedecer implicaria na quebra da dinastia. E no caso do povo, a perda da sua autonomia, eu diria assim, soberania, e serem levados, humilhados, acorrentados para o cativeiro. Se os irmãos começarem a ver bem direitinho, podem observar que no final do livro de 2 Crônicas, quando eles estão indo para o exílio, coisa terrível, um dos reis, o último rei, eu acho que Josias, levado para o cativeiro com argolas de ferro, furando os seus lábios, ele é arrastado. O texto vai dizer que os filhos dele são assassinados na frente dele. Os irmãos, imaginem. O rei da Babilônia estava dizendo, vocês não terão sucessão, eu vou acabar com a dinastia de vocês agora. Primeiro porque você nunca mais vai sair da prisão, não vai poder mais gerar filho nenhum, e todos os seus filhos serão sacrificados na sua presença. Porque o caminho é a obediência, e essa obediência, ela foi jogada de lado. Temos, portanto, essa seguinte questão. Deus diz a Salomão que punirá o povo por pecar, mas também o perdoará se esse povo se arrepender e voltasse para ele. Os versículos 11 a 18, eles tratam de uma coisa interessante. Pecado mais arrependimento termina em restauração. Amém, gente? Só que dos versículos 19 a 22, pecado menos arrependimento culmina em rejeição. Deus está nos convocando para a restauração. Ninguém aqui quer ser rejeitado pelo Senhor. Ninguém foi chamado aqui para ser rejeitado pelo Senhor. Mas é possível ser rejeitado, sim. Se nós tivermos essa relação, esse binômio, pecado menos o arrependimento. Eu penso que as atitudes sinalizadas por Deus para o seu povo, no texto que lemos, são 4 mesmo. Estão nos verbos aí, indicados na forma do imperativo do verbo. Humilhar-se, orar, buscar e voltar. Parece-me que o que está mais destacado nesse texto é que as bênçãos de Deus, elas são condicionais. A ideia dos africanos de dizer que Deus não assinou um cheque em branco. Estão condicionais à obediência, condicionais a uma observação. O texto diz, se então. O versículo 19 ainda vai dizer, se andares diante de mim. Vai complementar dizendo, se vós vos desviardes. Não é preciso ir muito longe para sabermos o que aconteceu com Salomão, o seu povo. Salomão morreu com 60 anos. Morreu novo. Eu estou quase chegando na idade de Salomão. A diferença de mim para Salomão é que nessa idade que eu tenho hoje, eu já teria construído um reino fabuloso. Eu já estou chegando lá e não construí muita coisa, não. Agora tem outras coisas que nós somos muito parecidos. Que é essa questão da resposta de Deus ao nosso coração. Não é preciso ir muito longe para saber o que aconteceu a ele e ao povo. Basta você ler o final do livro das Crônicas. O reino dividido, o povo levado como escravo. A convicção que chega para a gente aqui, os desmandos e a rebeldia com que os israelitas se comportaram na época de Salomão são parecidos, são análogos ao que nós estamos enfrentando hoje, tiradas as diferenças culturais e uma série de coisas. Para que possamos adorar o Senhor com liberdade, irmãos, plenitude, alegria, é necessário pedir perdão e nos humilharmos na sua presença.
que eu diria que é o ato mais nobre esperado por Deus, não como uma imposição. Deus não nos impõe isso de forma arbitrária. Deus coloca isso no pé de um acordo, visto que Ele nos deu as condições, tanto morais quanto espirituais, de maneira que esse homem que Deus criou com as condições do livre-arbítrio, da volição, de maneira que podemos escolher coisas, rejeitar coisas, até criar coisas. Nós precisamos adorar o Senhor com liberdade, mas de maneira que o início de tudo é nos humilharmos na sua presença. Eu não sei, mas eu queria somente perguntar a vocês, até de cabeça baixa, quem está disposto comigo a dizer nessa noite ao Senhor: Senhor, que eu diminua. Porque só dessa maneira poderemos nos aproximar do coração de Deus. Eu vou colocar aqui umas coisas, talvez você se sinta agora um pouco incomodado. Eu tentei traçar aqui, a lista foi tão grande que eu tive que parar. Eu tentei colocar aqui nesse papel agora o que penso sobre o nosso perfil. Eu comecei olhando por mim. Se tem uma coisa que eu estou aprendendo, é caracterizar o povo a partir de mim mesmo. Me reuni um dia desses com alguns irmãos, escola bíblica, faz um bom tempo que o diretor que está aqui da escola bíblica não escute. Eu disse, nós não precisamos encontrar pessoas que traem prostitutos e prostitutas, idólatras, avarentos, mentirosos. Nós não precisamos encontrar fora daquela porta, já estamos aqui. A mensagem do pastor Cassel hoje de manhã, meus irmãos, descobrindo o fariseu que há em mim. Eu coloquei algumas coisas a partir do meu perfil. Eu coloquei somos como uma forma de eu distribuir a carga. Mas se os irmãos não concordarem, eu posso colocar na primeira pessoa do singular. Eu acho que somos orgulhosos, quando no fundo achamos que não afrontamos a Deus. Nesse mundo secularizado que tem se instalado aí, quem disse que minhas atitudes, meu pensamento, minha capacidade de decisão, o meu querer está afrontando a Deus? Se é verdade que Deus criou o homem com capacidade para decisão e tudo, por que eu preciso consultar a Deus em tudo? E naquilo que eu decidi, estar afrontando a Deus? Eu acho que nós somos rebeldes quando agimos sem consultá-lo. Não é aquela consulta que gera dependência. Existem uns modelos, por exemplo, aí de igreja, aí, modelos de células, não é o caso da gente aqui. Existem modelos aí de exercício de espiritualidade, onde existe, por exemplo, uma espécie de uma pirâmide. Tem um líder, um super líder, e vem os líderes menores e tal, e chega até onde eu estou. Aí tem gente que precisa, por exemplo, comprar um paletó, pergunta o líder. Não é nessa dependência. Deus quer que você tenha liberdade, Deus quer que você exerça a sua capacidade criativa, Deus quer que você exerça a sua vontade. Agora, naquilo que não traz paz ao seu coração, o único caminho que temos é perguntar ao Senhor. Um dia, conversando com um amigo meu, reunido num culto coletivo na igreja que ele é pastor, um calor tremendo, irmãos. Não tinha um ventilador, as portas todas fechadas, no primeiro andar, lá no centro da cidade. A casa do Senhor ali estava abarrotada de gente, um batendo no outro. Todo mundo incomodado com calor, com lencinho, com tudo. No fim da reunião, eu fui até essa pessoa e perguntei, o que é que está acontecendo? Com um grupo tão grande, você já devia ter alguns ventiladores e tal, e tal, e tal. Ele chegou para mim e disse, estamos consultando o Senhor. Eu digo, para quê? Para o Senhor responder se há necessidade de comprar ventiladores? Não é essa dependência que Deus quer. Eu perguntei para ele, se você tiver que olhar alguém na rua de sexo oposto, e aquilo mexer com você e deixar você um pouco arrepiado, tirar você assim do prumo, você pergunta ao Senhor se vai insistir naquilo ou se você vai desviar o seu olhar. Não é essa dependência que
nós estamos falando aqui? Em linhas gerais, eu acho que nós somos rebeldes. Nós somos mentirosos quando não lidamos de forma coerente e justa com as nossas crises existenciais. Temos dificuldade de compartilhar com o irmão quando estamos quase à beira de negar a fé. Nós insistimos em rir, nós insistimos em ter cara bonita, de escrever coisas bonitas, se elas talvez estejam maquiando a nossa verdadeira espiritualidade naquele momento. Talvez a gente goste de repetir o que está na própria Escritura, mas não temos a nossa própria oração. Como, por exemplo, Davi disse um dia: assim como o servo brama pelas correntes das águas, da mesma forma minha alma suspira por ti, ó Deus. Ter essa capacidade de ser eu mesmo, na presença de Deus. Talvez estejamos mentindo para nós mesmos. Somos facciosos quando quando decidimos criar e organizar guetos espirituais. Nos fechamos na nossa redoma. Não queremos contato com ninguém, nós somos puritanos demais, talvez. Não queremos nos misturar. Isso é muito sutil. Porque eu não estou falando de abraçar tudo, de fazer tudo, de entrar no oba-oba, de não ter critérios, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma espécie de orgulho espiritual que muitos de nós têm desenvolvido, de maneira a ficarmos fechados. Ninguém consegue entrar naquele ciclo fechado ali, como se fosse um monastério. Somos gananciosos quando acumulamos coisas desnecessárias, quando tantos estão a necessitar de partilha. É possível que nós entreguemos aos outros aquilo que, ao nosso ver, esteja sobrando. Até mesmo tempo. Somos gananciosos, ao meu ver. Nós estamos sendo afetados pelo que vem sido combatido aí, mais pelo ter do que pelo ser. Essa coisa tem rachado a nossa mente e o nosso coração. Que nós precisamos ser nós mesmos. Ninguém está dizendo aqui que você não precisa comprar nada, investir, mobiliar, trocar. Não, ninguém está dizendo isso. O pastor Carlos Tomé, que é um amigo meu da igreja anglicana, pregou aqui na primeira igreja batista uma vez. Pastor Estevão, pregou lá. Eu estava lá. Ele disse: nunca diga uma oração coletiva, não abra nunca sua boca, se essa mesma oração não puder ser dita na família mais pobre da África. Esse evangelho triunfalista que diz que eu sou filho do rei e nada me falta. Esse evangelho triunfalista que diz que Deus quer o melhor para mim, por isso que eu troco de carro todo ano. Porque tem gente que Deus para ele é o Deus Todo-Poderoso, não consegue trocar a bicicleta dele. Seja grato a Deus por poder trocar o seu carro, mas não diga que Deus está te dando um carro novo. Porque o Deus que pode te dar um carro novo deveria estar dando uma bicicleta nova àqueles que necessitam da bicicleta. Talvez a nossa mensagem esteja precisando de tomar um pouco de cuidado. É impossível falar de um Deus que cuida de mim se não cuidar do meu irmão. Esse Deus não pode ser compreendido. Na prática, temos agido dessa forma. Eu estou já querendo chegar no final, porque eu vou, na oração, convidar pessoas que, se concordarem comigo, e a mensagem de hoje não visa esgotar. Impossível esgotar um tema como esse. Mas se talvez você está sendo incomodado pela mensagem, eu vou orar pedindo perdão por mim. Quem sabe nós poderíamos estar orando juntos sobre essa questão. Militamos em causa própria quando negamos o direito do outro. Talvez a gente queira dar direitos àqueles que pensam iguais a nós. Buscamos o enriquecimento ilícito quando legitimamos a corrupção. Somos intimidadores quando impomos mordaça nos outros e os mantemos acorrentados. Achamos estranho quem pensa diferente de nós. Temos dificuldade de comunhão.
Temos dificuldade de caminhar juntos. Aqueles que não pensam como nós pensamos. Pegando o gancho da palavra do pastor Cassé, somos fariseus na prática, mesmo que o nosso discurso seja de discípulo. Falamos palavras bonitas, repetimos frases de Cristo e de outros homens da Bíblia. Odiamos e guerreamos quando o amor não é o que nos move e por isso fazemos acepção de pessoas. Procrastinamos quando deixamos para depois o que realmente é importante. E não somos diligentes quando nós ignoramos o apelo de Deus para que sejamos zelosos em todos os assuntos do reino. Principalmente aquele que falamos sobre manusear a palavra. Manusear a palavra significa que ela precisa ser primeiro benéfica para mim. Ela precisa trazer primeiro segurança para mim. Se você pensar nessa instrução paulina, ele usava sempre a figura do soldado romano. Manusear bem a palavra estava muito associada a usar as armas, como a espada, a lança, dardos. É possível que a gente esteja se ferindo com a própria espada do Espírito, quando nós não a manuseamos bem. Necessitamos, irmãos, portanto, urgentemente, trilharmos o caminho proposto por Deus. Eu coloquei assim um pensamento: o Deus perdoador, sarador, provedor, o Deus que salva e único, acolhedor e redentor. Ele é soberano e, como tal, estabeleceu o caminho a partir do arrependimento. Não existe um caminho alternativo. Precisamos nos arrepender para gozarmos a comunhão plena com Deus. Primeiro, humilharmos-nos, reconhecer que não temos razão e que amargamos os resultados dos nossos pecados. Segundo, orarmos, quem sabe, numa prática devocional de joelhos, com as mãos levantadas para o céu. Obviamente, aspectos figurativos, mas importantes do reconhecimento do soberano Deus e de nós como seus súditos. Reconhecer que Deus está acima de nós. Buscarmos, como diz o texto de Isaías, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Coloquei o texto já aqui: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. E o quarto é voltarmos, ou nos arrependermos, deixar de caminharmos em direção oposta a Deus, no sentido de que precisamos sempre de conversão. Isaías fala muito de convertei-vos ao Senhor. Converter-se é deixar de caminhar no sentido contrário e voltar-se para Deus. Para encerrar, irmãos, a ação de Deus sobre essa questão do arrependimento, que diz que Deus, em função da nossa parte, ouvirá a nossa oração, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. É que o Senhor não ouve um coração orgulhoso, cheio de presunção. O Senhor não ouve quando nós argumentamos com Ele. Argumentando, buscando autojustificar-se, obviamente. Deus não quer que você lide com Ele de forma a ignorar que Deus já conhece o que está no seu coração. Se o meu problema é dizer a Deus que não estou satisfeito, que estou triste com Ele, estou decepcionado, não deixe de dizer isso. Porque antes de que você abra a sua boca, Deus já sabe do que está no seu coração. Deus não ouve a mim quando eu quero argumentar que tenho razão, que mereço as coisas e que Deus precisa de uma segunda chance. É nesse aspecto aí. Deus não ouve uma pessoa que não seja contemplativa, que perdeu a capacidade de enxergar a beleza da vida. Quantos de nós só vê o que não deveria ver ao seu redor? Tristeza, moleza, demônio correndo para um lado e para o outro, coisas ruins. Não, tantas coisas boas estão acontecendo ao nosso redor e às vezes nós não enxergamos. Deus está trabalhando, sempre trabalhou ao nosso favor e às vezes nós não enxergamos. Já houve quem pregasse aqui várias vezes, mesmo que em algumas circunstâncias, eu diria até que a maioria delas, Deus não nos livra da fornalha, mas nos livra na. Cada um de nós tem a sua fornalha. No caso de Daniel,
Muitas vezes foi livrado pelo Senhor, mas aquele livramento que mais chama a atenção é quando ele é jogado sem nenhuma defesa, já idoso, num buraco escuro, fedorento, cheio de leões famintos. Deus não livrou Daniel de ser jogado na cova dos leões. O livrou na cova. Deus é soberano. No próprio livro de Daniel, a gente vai descobrir que mesmo que Deus, na sua vontade, sei lá, no seu plano, não queira ali livrar você, Ele trabalha na nossa vida de uma forma maravilhosa, fazendo com que haja uma convicção tão forte como Sadraque, Mesaque e Abednego. Se Deus não nos quiser livrar da fornalha, nós não negaremos o seu nome, nós não adoraremos outro Deus. Amém, gente? Eu li uma coisa tremenda essa semana, aquilo está me deixando nervoso. Eu vou até bloquear algumas coisas que chegam no meu Facebook. Radicais islâmicos pegaram um casal e pegaram o filhinho pequenininho, amarrou a perninha dele no pai, amarrou a perninha na mãe, esticaram o pai para um lado e a mãe para o outro, até a criancinha ser partida ao meio. Hoje, Deus tem dado, pelos caminhos que Ele sabe fazer, condições a muitos de nossos irmãos que professam a fé que nós professamos, a não negarem a fé diante da morte, primeiro diante da tortura, da expoliação e depois da morte. Eles têm mantido-se fiéis, porque Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser fazer. O que nós pensamos que é derrota, o que nós pensamos que tudo ali se acabou, na verdade, não. Porque Deus tem os seus caminhos para dar vitória ao seu povo. Comecemos por nós. Brennan Manning, ele disse assim: Deus não ouve aquela pessoa que anda nas nuvens, que escuta vozes angelicais e tem visões poderosas de querubins. Deus não ouve, mas ele diz: Deus ouve aquela pessoa que baixa a guarda para encontrar-se com Deus. Se hoje nós tivermos essa atitude de reconhecermos a nossa pequenez, chegarmos diante do Senhor em atitude de humilhação, Deus ouvirá a nossa oração. Deus gastará tempo conosco. Deus nos dará a segunda chance. Não é Ele quem precisa, somos nós. Quantas vezes temos pregado que Deus precisa de A ou de B? De certo aspecto a mensagem tem sido essa. Não, Deus não precisa de ninguém nem de nada. Nós precisamos dEle. Amém, gente? Nós precisamos do Senhor. Pecamos como pessoa e pecamos como nação. No fim, para variar, eu botei pecamos como igreja. Se estivermos dispostos agora a nos arrependermos, Deus ouvirá e perdoará e sarará a nossa terra. Eu tenho 4 textos para ler e encerrar a mensagem. Isaías, eu vou convidar os irmãos para me ajudar aqui. Isaías capítulo 59, dos versículos 1 a 15, só vou ler o primeiro versículo, diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa ouvir, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Deus é um Deus que ouve a nossa oração. Ele diz que nos escutará. Segundo, diz que nos perdoará. Isaías 55, 6 e 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Não há ninguém, Major Eduardo, que se chegue a Deus com atitude de humilhação e seja rejeitado. Não há um sequer. A rejeição está dentro do grupo dos religiosos. A rejeição está naquele que estava na frente, no canto que podia ser visto por todos, de pé, olhando para cima, olhos abertos, colocando rios de dinheiro na bandeja. Na realidade lá era o gasofilácio. E orando em voz alta, dizendo: Senhor, tu sabes que eu dou o dízimo de tudo quanto tenho, faço e aconteço, oro todos os dias, faço jejuns, não sou como aquele
Aí aponta para alguém que está no lugar mais escondido da sinagoga, que não podia levantar a cabeça, não tinha condições morais, espirituais, que somente Jesus pôde ler o que estava naquele coração. E Jesus diz isso para alguns dos seus discípulos depois narrarem, porque Jesus disse no coração, ele dizia que a oração daquele homem, publicano, pecador, miserável, era simplesmente: tem misericórdia de mim, pecador. Se nós tivermos essa atitude, o Senhor estará a nos ouvir. Mas se nós sairmos tocando trombeta, talvez isso incomode os ouvidos de Deus. Por último diz que sararei a terra. Isaías 53:5 diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras ou machucões nós fomos sarados. Nosso Deus é um Deus, nesse aspecto, substituto. É um Deus que pode levar as nossas cargas. Amém, gente? Raquel, que toca aqui na igreja, é professora de música. Foi hoje de manhã eu olhando a rede social e ela me fez lembrar um versículo maravilhoso. Provérbios capítulo 28, versos 13 e 14. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. E aí, o autor desse negócio maravilhoso vai dizer no verso 14: feliz o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Que Deus possa hoje nos ajudar a não sermos esse coração orgulhoso, presunçoso, mas um coração quebrantado na presença de Deus. Amém? Nós vamos ouvir uma música. Os irmãos prepararam aí para tocar o nosso coração. E depois nós vamos estar orando, encerrando essa mensagem no nome de Jesus. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Se você foi assim de alguma forma incomodado pelo que eu falei, e você quer como eu assim escancarar um pouquinho, porque é muito bom quando a gente está aí sentado, gente, falar de um tema desse. Peso é a gente que vai falar. Porque eu queria que Deus fosse misericordioso comigo a ponto de conhecer o que passa no meu coração. Apontar o caminho para os outros é muito bom, mas é nós que devemos trilhar esse caminho. Eu não poderia jamais falar de arrependimento para vocês se isso não for a motivação real do meu coração nesse momento. Parece uma fantasia dizer que eu digo de todo o coração, mesmo assim eu corro o risco de ser presunçoso, que eu queria que no caminho do Senhor todos vocês estivessem na frente e eu sendo o último. E ainda é presunção, gente.
Porque Deus conhece o profundo do nosso coração. Não adianta maquiar. Nós cremos num Deus que vê a gente por dentro e por fora. Amém? Só que nós cremos num Deus que é perdoador. Nós cremos num Deus que tem prazer em perdoar, como diz a sua palavra. Deus se alegra, Deus se realiza. Não é que Ele precise disso, mas é a sua natureza, a sua essência. Deus solta foguetões, rojão, bomba, cordão. Lá no céu, quando um coração se arrepende, gente, nós não temos a dimensão, como diz a Escritura, que quando um pecador se arrepende, há uma festa nos céus. Então, os irmãos vão cantar de novo, mas eu queria convidar você para vir à frente. Você que, se quiser orar como eu, você pode estar aí no seu lugar. Eu só vou pedir que você fique de pé, numa atitude voluntária, mas exatamente para estar dizendo ao Senhor: Senhor, eu preciso me humilhar na Tua presença, eu preciso Te buscar, eu preciso orar com essa tal intensidade, eu preciso me converter, Senhor. Eu estou indo em alguma direção contrária ao Senhor, mas eu quero me dirigir para o Senhor, porque somente o Senhor é quem pode, somente o Senhor é quem pode cumprir a sua palavra. Ele diz que se nós fizermos isso, Ele primeiro não vai jogar fora a nossa oração, não, Ele vai ouvir a nossa oração. Depois Ele vai dizer que vou perdoar os pecados. E depois Ele vai dizer que todas as outras coisas serão colocadas para nós, porque Ele disse: eu vou sarar essa terra. Onde houver necessidade, Ele vai preencher. É de pão, Ele vai dar o pão. Amém, gente? É cura física, o Senhor tem condições de curar fisicamente. É cura emocional, tem condições. Corações que estão aqui despedaçados, tristes, se hoje se colocar na presença do Senhor, Deus é poderoso para fazer com que esta necessidade seja preenchida. Louvado seja Deus. Nós podemos fazer isso. Os irmãos vão tocar de novo essa parte aí, e nós vamos estar orando ao Senhor. Sou nada diante do Teu poder, nem merecedor do Teu imenso amor. Através do Teu Filho tenho livre acesso a Ti, que me fez chegar aos Teus pés, me humilhar diante de Ti. Passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o Teu querer, Senhor. Pai querido, nós estamos na Tua presença nessa noite, Pai. Queremos colocar diante do Senhor mais uma vez, ó Deus, a nossa vida. A nossa vida, Pai, que tem altos e baixos. Queremos dizer ao Senhor que somos conscientes, queremos assumir isso, Pai, que temos sido às vezes rebeldes, temos sido às vezes aproveitadores da Tua presença, reivindicando para nós alguma coisa, talvez direitos que nem alcançamos ainda. Temos nos chegado diante do Senhor como um escapismo, Deus. Só procuramos o Senhor porque não temos um lugar melhor, nem um nome melhor para procurar. E é por isso que queremos Te pedir perdão, Pai. Porque muitos de nós aqui, se tivéssemos conhecimento de um Deus além de Ti, de um caminho alternativo, talvez muitos de nós trilhássemos esse caminho. Queremos nos arrepender agora no nome de Jesus. Queremos dizer ao Senhor que nós não decidimos pelo Senhor porque era a última coisa a fazer.
Queremos que o Senhor agora invada o nosso coração com o Teu Espírito Santo e possa prescrutar o verdadeiro sentido da nossa alma, porque queremos Te dizer que Te amamos, Senhor, que reconhecemos que somos falhos, somos pecadores, mas amamos o Senhor. Queremos Te pedir outra chance, queremos nos aproximar de Ti, Senhor. Queremos Te dizer que somos conscientes dos nossos pecados, os individuais e depois até com a expressão coletiva. Te pedimos perdão, ó Deus, pelos desmandos da nossa família. Te pedimos perdão no exercício do nosso ministério. Te pedimos perdão, ó Deus, porque temos sido relaxados, ó Deus, às vezes com os nossos próprios amigos. Te pedimos perdão como igreja, porque queremos nos levantar como voz profética, Senhor. E para isso precisamos melhorar o nosso padrão espiritual. Precisamos ser modelo, precisamos ser exemplo. Conforme diz a Tua palavra, precisamos ser irrepreensíveis. Te pedimos perdão, ó Deus, como nação, Pai. Uma nação que tem a cada dia se afastado do Senhor, tem buscado caminhos que afrontam o Senhor, tem decidido por coisas que ferem o Teu coração e a Tua santidade. Te pedimos perdão pelo desmando que há na política, Pai, na economia, na educação. Ó Deus, na falta de políticas públicas justas. Te pedimos perdão, ó Deus. Tem misericórdia de cada um de nós, ó Deus. Que pela capacidade de andar, pela capacidade de decidir, mesmo assim temos nos voltado contra o Senhor e caminhado e corrido cada vez mais para longe de Ti, ó Deus. Mas queremos agora nos voltar para Ti, Senhor, porque sabemos que os Teus braços estão abertos, porque sabemos que Tu és um Deus amoroso, um Deus perdoador, Pai. Ó Deus, Tu que falas na multidão, Pai, fala também quando estivermos sozinhos no nosso quarto, Senhor. Tu que falas com rajadas de fogo, Pai, com estrondo de trovões. Tu que fala pelas trombetas, ó Deus, que possamos também ouvir a Tua voz no silêncio. O Senhor somente ministrando ao nosso coração, dizendo ao mesmo tempo que se nós nos humilharmos, orarmos e buscarmos, Tu estás nos garantindo que irás ouvir, perdoar e sarar, Pai. Obrigado pelo Teu povo nesta noite. Obrigado por esse momento, Pai. Obrigado pelo Teu amor e a Tua misericórdia. Louvado seja o Teu nome. É assim que nós Te oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar um minutinho. Estamos chegando no final do nosso culto. Gostaria que os irmãos reparassem que há uma orelha no boletim, no seu boletim. Então, quem tem necessidade de oração, depois retira a orelha desse boletim e coloque nessa urna aqui na frente, para que durante a semana a gente possa estar orando para essas vidas. Amém? E outra coisa queria intimar os jovens, você mesmo, a participar do acampamento dos jovens que vai acontecer em Areia, dos dias 5 a 7 de agosto. Vai ser um momento diferente, um momento que a gente vai fazer o check-up das nossas vidas. Então, qualquer coisa, me procure no final do culto. Se você não tiver condição, me procure também no final do culto. Amém? Pode ir um jovem de 54 anos? Queria convidar os irmãos para ficarmos de pé, agradecermos a Deus. Nessa oração, nós vamos estar orando pelo pastor Roberto Regis. Os irmãos, tem algum irmão que não está sabendo o momento difícil que o pastor está enfrentando atualmente? Tem algum irmão, só para eu ter uma ideia? Porque, de repente, o pastor Roberto Regis viajou com Carla para o Rio de Janeiro, provavelmente na sexta-feira, se não falta a memória, para realizar um casamento de um sobrinho. Ontem, sábado, ele sofreu um infarto lá no Rio de Janeiro. Foi socorrido por um dos filhos, que é cardiologista. Deu entrada no hospital e desde ontem continua no apartamento, porque vai fazer um cateterismo. Então, é um pedido de oração que nós estamos estendendo para os irmãos estarem orando pelo pastor Roberto Regis. O outro pastor que amanhã vai estar passando por uma pequena cirurgia, vai fazer uma biópsia da próstata, é o pastor Josué Peixoto. Gostaria também, nessa oração, incluir o nome do nosso irmão, os irmãos estejam em casa orando para a glória de Deus. Amém?
Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque nesta noite nós podemos nos reunir aqui com tanta liberdade e alegria na Tua presença. Podemos cultuar o Teu nome, ó Deus, de forma coletiva, mas te pedimos que o restante da nossa noite hoje, o iniciar de amanhã, Pai, nossa vida seja sempre um culto ao Senhor, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O Senhor é o mantenedor da vida, Pai. Despede-nos em paz para os nossos lares. Que esta palavra, apesar de simples, Pai, mas que remete a essa reflexão da necessidade de buscarmos o Senhor, de contrição, de confessarmos os nossos pecados, que essa mensagem possa permanecer viva nos nossos corações, e somente o Senhor pode, através do Espírito Santo, dar a dimensão real dela, para que haja transformação, ó Deus, nas nossas vidas e o Teu nome ser glorificado. Obrigado então, Pai. Te pedimos pelos Teus filhos, que citamos os nomes, pastor Roberto ali no Rio de Janeiro, dá vitória ao Teu filho, Pai. Abençoa os médicos que estarão em todos os processos. Abençoa o pastor Josué também, ó Deus. Acompanha o pastor Josué, e que de ambos nós tenhamos notícias de que as doenças, Pai, elas regrediram ou foram tratadas para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, e a comunhão e consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e com esta igreja que se reúne aqui hoje. Com os irmãos nós podemos dizer amém. Deus abençoe cada um no nome de Jesus.